Bom dia a todos. Se inscrevam e comentem ao final do vídeo o que vocês acharam da obra. Não vamos ficar com mais delongas, vamos para o vídeo. Tinha um carro transitando em alta velocidade. Sim, senhor, farei tudo isso. Espere um momento, chefe. O senhor sabe que não sou novato neste negócio, né? Putz, eu não deveria ter falado isso. Saiu sem querer. O chefe fala, seu filho é de uma puta. Não estou aqui para ouvir merda de um empregado igual a você. Tudo bem, chefe, vou desligar, tenho que resolver uma coisa aqui. Ele vai me matar quando voltar para a sede. Esta pessoa de meia idade era um agente da JM, nome dele era CEO Kang. O dinheiro não está entrando, tem tantos lugares que posso ir, só tenho que contratar um caçador bem forte. Ah! Lembrei, está quase na hora do exame de caçador acabar. Assim ele vai em disparada para lá. Algum tempo depois. Parabéns pela aprovação. Caçador de classe F. O prota fica de boca aberta babando. O que é isso? As outras pessoas falaram que era fácil tirar a carteira de caçador. Mas não esperava que seria mais fácil do que tirar carteira de motorista. As perguntas eram ridículas de tão fácil. Eles deram tempo suficiente para praticar para o teste prático e o alvo estava bem perto. E o teste de aptidão é como um teste de moralidade da escola primária. Com perguntas tipo: você já pensou em atirar em uma pessoa? Você já pensou em tirar sua própria vida? Estes testes eram muito fáceis. Este emprego é sobre arriscar nossas vidas e usar armas para matar monstros. Isso até parece que o governo quer que todos lutem. Não. O governo não faria isso. Não vou pensar mais sobre isso. Ele avistava um grupo de pessoas entregando os cartões de agências e de guild. Eles se apresentavam e entregavam os cartões. Assim tentando ter um laço de amizade, assim possibilitando uma futura contratação por eles. Eu até queria ser contratado. Mas com certeza quando eles descobrirem minha habilidade, eles não vão querer me contratar. De repente ele ouve uma voz. Parabéns pela aprovação no exame da licença de caçador. Era um agente da agência JM. Ele o entregou um cartão. Ele falava, eu sou Kang Jumo. Toda vez que você comprar um item, ou procurar um monstro para caçar, se entrar em contato comigo, com uma pequena taxa, teremos o prazer em ajudá-lo com o melhor serviço. O prota fica sem jeito e fala, certo, certo, obrigado. Mas de repente surge a janela de status. O nosso protagonista fica surpreso com o que estava vendo. A habilidade de clonagem subiu de nível. Clonagem nível 2. Tipo de fundição. Cria um clone que parece exatamente como você usando energia. O número máximo de clones que podem ser criados depende do nível do usuário. Número de clones que você pode invocar simultaneamente. 2. Nossa agência é a melhor agência. Antes que o agente terminasse a frase ele falou. Eu entrarei em contato com você em outro momento. Sai correndo como um louco. O agente ficou meio frustrado com o que tinha acontecido. Ninguém tinha fugido de mim assim. Alguns momentos depois. O nosso protagonista estava feliz da vida dando risada. Ha ha ha. Ele pensava clonagem é a melhor habilidade. Assim fazendo, mais um clone. O prota estava com um sorrisinho no rosto e falava, estou ansioso pelo seu trabalho, número 2. Agora, estamos preparados para nos tornarmos caçadores. Ele olhava para o cartão da agência JM. O agente falava, finalmente distribuí a maior parte dos cartões. Espero que eles entrem em contato comigo, ou serei demitido pelo meu chefe. Será se ele ainda está bravo. Se eu tiver uma contratação boa, ele vai esquecer tudo o que aconteceu. O agente começa a lembrar do passado. Sede da Guild número 1 da Coreia. Guild Aeseong. Pegue esta tabela. Sim, senhor. Você só tem que acertar o valor de acordo com o que está escrito na lista. Tudo bem. Ele fica meio confuso. Os preços estão meio diferentes dos valores originais. Isso é. O preço de alguns itens está diferente do original.
O valor do sangue de troll deve ser pelo menos de 5 milhões. E está de 5.000 Jumo. Não me cause problemas. Assim deixando nas entrelinhas, que ele enganasse seus clientes, para aumentar os ganhos da guild. Já não faz um tempo desde que você se juntou a Ezion? Sim. Isso mesmo. Então você tem que ser perspicaz. Se nós vamos seguir as regras, e fazer tudo o que devemos fazer, o que nos restará? Sei que nosso senhor Juma é um servo da justiça, mas não vamos ser tão sensíveis sobre os negócios da nossa guilda. Certo. O Juma estava se tremendo de raiva. Porque ele não era um ladrão. Se eu soubesse que iria ter um tempo difícil como esse, teria mantido minha boca fechada. De repente o celular toca. Ele vai pensando quem seria a esta hora. Ao atender ele descobre quem era. Sim. Aqui é o Kang Jumo da agência JM. Olá. É o Jeon Sandvol, que pegou seu cartão de negócios um momento atrás. Há algo que eu gostaria de questionar sobre o gerenciamento de uma caçada. Alguns momentos depois. Ele entra em um restaurante procurando quem seria que tinha convidado ele, para conversar. O prota vai logo levantando o braço e falando. Aqui. Ah. É o cara que saiu correndo. Sinto muito por fazê-lo esperar. Sem problemas, acabei de chegar. Vamos pedir algo para beber. Assim rindo sem graça. Sim. Podemos. Então o que gostaria de falar com você seria sobre. Do nada o agente interrompe falando, você quer ir para um local de caça seguro, com o qual até mesmo um novato possa lidar, certo? Isso mesmo. Me desculpe perguntar, mas qual é sua habilidade? É clonagem. O agente fica pensando. Clonagem. Eu já tinha ouvido falar desta habilidade. Era uma habilidade que cria uma ilusão que não pode fazer nada? Bem, para um novato com ilusões que não podem fazer nada fisicamente, ele não deve ser muito útil em uma caçada, então. A pessoa que estava na frente do agente, pegava o copo e bebia o café gelado, assim todo de uma vez. O agente estava sem graça pensando. Esta habilidade não é muito útil. Mas ele falava. Que habilidade incrível! Aqui está o contrato. Por favor, leia. O primeiro local de caça que eu recomendaria é o local de caça do slime. O slime não é tão agressivo, então não é perigoso, mas quando ele morre, libera alguns líquidos e gases venenosos. Isso requer máscaras e roupa de proteção, e esses não são fáceis de vestir, então a desvantagem é que você não pode caçar por um longo tempo. Isso não será um problema para mim. Ele estava tirando fotos do contrato com o celular. O segundo é a caça ao coelho chifrudo. Nesse lugar, é possível caçar por um longo tempo, mas como são difíceis de capturar, você não conseguirá muitos. Há uma barreira de segurança, então esse é um dos lugares que você pode caçar de forma segura. Há outros monstros de classes mais baixas, como os ratos gigantes, mas esses dois que eu já mencionei, são os únicos locais de caça de monstros em que eu posso garantir sua segurança. Ambos os lugares são realmente bons. Também gosto da taxa de venda dos itens que eu vou ganhar. O prota responde. Gostaria de continuar com este contrato. O agente respondia. Obrigado, caçador Jeon Sandvol. Você disse que gosta de ambos os locais de caça. Você poderia escolher um deles. Do nada surge alguém falando não. E assim carimbando com sua marca o contrato. O agente ficou surpreso. Com a repentina ação de uma pessoa, desconhecida fazer isso com o contrato, quando eu disse que gostei dos lugares. Quer dizer que quer os dois lugares. O agente olha e fica de boca aberta de espanto. Significa que gostaria de caçar em ambos os lugares simultaneamente. Assim como sincronizado eles falaram juntos. O agente estava petrificado de surpresa com o que estava acontecendo. Ele lembrou que a habilidade era clonagem. Assim remetendo a uma lembrança, de um encontro no passado, de um caçador que podia fazer cópias. Prazer em conhecer o Sr. Kang Jumo. Ele respondia de volta. Eu ouvi que sua habilidade é clonagem. Isso mesmo, posso dar uma olhada na sua habilidade de clonagem.
É claro. Ele se concentra. Assim surgindo vários clones. Do nada apareceu vários clones dele, ao redor dele. O agente ficou animado com aquilo. Eles puxam as espadas para fazer um ataque. O agente fica apreensivo que aquilo seria muito perigoso. Todos fazem um ataque enfiando a espada no caçador. O agente estava desesperado com o que estava acontecendo, em sua frente, assim colocando a mão na frente. Que diabos está acontecendo aqui? Do nada alguém falou relaxa. Ele olha suando frio. Eles são apenas uma ilusão. Nenhum é real. O agente pensou talvez eu consiga tocar na espada. Mas, no entanto, sua mão passou entre a espada. Isso é perfeito para chamar a atenção dos monstros. Haha. Isso me deixou me tremendo todo. Já vi o suficiente da sua habilidade. A habilidade de clonagem que eu vi, daquela vez era definitivamente uma ilusão. Mas o que é isso? Ele conferiu o contrato que dei a ele. Ele também é capaz de beber café. O agente pensava, esta é a minha primeira vez vendo uma habilidade como essa. Vocês seriam, talvez gênios. O prota tinha dado uma risada do que ele tinha acabado de falar. Bem, é razoável pensar isso. Este cara aqui é meu clone. Sei que você pode confundir minha habilidade com a de outra pessoa, mas esse cara bem aqui é real. Na verdade, há mais um, mas eu o enviei à academia. Academia? Clones também podem aumentar os músculos. Sim. Se meu clone ficar mais forte, então eu fico mais forte também. Até mesmo aumentar o status usando clones. Isso é incrível demais. O agente pensou. Essa não é uma habilidade de um mero caçador de classe F, ele tem um grande potencial. Então, voltando ao campo de caça, tenho algo para te perguntar. Ah, sim, terá problema se a mesma pessoa entrar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Pode ser difícil entrar ao mesmo tempo, porque há um registro da sua entrada. O prota fica triste com cara de choro. Mas, vou falar com a Associação de Caçadores sobre isso e haverá algum ajuste. Antes, já que vou ter que escanear a pulseira e precisarei que você demonstre sua habilidade, pode vir comigo? É claro. Mas não posso usar a habilidade até amanhã à noite. Porque tem um tempo de recarga da minha habilidade. Ah, então vamos nos encontrar no Centro de Caçadores, daqui a 2 dias. Então o contrato está assinado. Eu também já chequei a proporção percentual na foto que o número 2 me enviou antes. Foi por isso que carimbei. Do nada o agente se levanta subitamente, assim fazendo o prota tomar um susto. O agente falava. Estou ansioso por sua cooperação. O prota fica feliz. Assim apertando a mão do agente. Eu também espero o mesmo de você. 2 dias depois. O prota estava procurando o agente. Caçador sangue vou. Ele respondia assim virando a cabeça. Chegou cedo. Eu vim mais cedo, caso que você já estivesse, me esperando. Então, essa é a associação dentro do Centro de Caçadores. A maioria das instalações relacionadas aos caçadores estão dentro do centro. Vamos lá. Eles entram e vai logo pegando uma senha para ser atendido. Caçador número 164, se dirija para o balcão A3. Caçador número 165, se dirija para o balcão B1. Caçador número 166, se dirija para o balcão E4. Você quer obter acesso duplo para o campo de caça? Sim. Porque minha habilidade é clonagem, mas eu só tenho uma pulseira de identificação. 1. Por favor, espere um minuto. Por que você é o primeiro desde o Jumper a solicitar o direto a um acesso duplo? Chefe. Onde está o documento de inscrição referente aos direitos de acesso duplo? Este não é um pedido comum. Procure naquela pilha de arquivos. Algum tempo depois. Este é o pedido de permissão. Por favor, vá ao escritório de serviço civil e à sala de equipamentos para processar os documentos relevantes. Depois você pode fazer o teste de permissão na sala de demonstração de habilidade. Os dois ficam de cara com tanta papelada. Então, vou cuidar desses documentos.
Caçador Sangue Vou, por favor vá à sala de demonstração de habilidades. Sim, obrigado. Assim o agente vai fazer o seu trabalho. Enquanto isso, uma médica e cientista mandava o Prota usar sua habilidade. Ele logo utiliza, assim fazendo um clone aparecer na frente dele. Mas ele estava nu. Todos ali ficaram surpresos. Assim fazendo a mulher abaixar o rosto com um sorrisinho de canto de boca. Ela falava: você está muito bem mesmo. Você pode pegar meu telefone, para nós marcarmos alguns exames mais detalhados em sua casa. Eu poderia fazer algumas visitas particulares se você quiser. É claro que ele não era bobo, foi logo pegando o número dela. Algum tempo depois, ele estava observando o trabalho de um homem. O pedido para uma pulseira de identidade igual foi concluído. Agora, os clones podem entrar nos campos de caça escaneando suas digitais. Considerando as características da habilidade de clonagem, entradas e saídas simultâneas são possíveis e no local onde você entrou, os clones também podem entrar. Obrigado. A propósito, é uma habilidade muito interessante. Até onde sei, isso é sem precedentes não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. Vamos indo então. O Prota pegava rapidamente o clone saindo. O senhor olhava meio triste, que pena, poderia ter sido uma excelente cobaia. Não deu nem tempo de oferecer alguma quantia em dinheiro para fazer experimentos com ele. O Prota gritava para o agente: o pedido de autorização terminou. Parabéns! Finalmente, todos os preparativos para a caçada solo estão terminados. Sim. O agente perguntava para o Prota. Você está indo para o campo de caça agora? Sim. Minha agenda está livre hoje. O agente perguntava: mas por que você está escondendo o clone com uma máscara? Tem muita gente está interessada nele. Não muito distante tinha uma pessoa observando eles conversarem. Ah! Este merda tem um caçador. Eu me perguntava, quem seria o pamonha que contratar o Jumo? Mestre da guilda Yezun, Shin Yezun. Alguém fala alto. Senhor Kang Jumo. De repente alguém pula do segundo andar. Assim fazendo um grande impacto ao tocar no chão. Já faz um tempo, mas só hoje que estamos nos encontrando nesse lugar. O Prota fica pensando, quem é este cara? Não sabia que você ainda estava fazendo trabalho para os caçadores. O Prota pensava, ele pulou do segundo andar. O agente pensou, este miserável está aqui para tentar me atrapalhar. Mas tenho que fingir e ser simpático com ele. Saudações, senhor. O que você quer dizer com senhor? Essas saudações. Este cara que está com você é um caçador? O agente responde. Sim. Ele é um caçador associado à nossa companhia. Ele pensou, tenho que fazê-lo perder este caçador. Entendo, um caçador. Ele estava analisando seu corpo para avaliar. Talvez você seja um caçador de rank F. O Prota fica parado pensando que diabos ele quer comigo. É difícil ficar longe de casa. O grandioso Sr. Jumo, aquele que supervisionava os ranks C e D, ficou assim. Assim dando uma gargalhada. Buarraralha. Não consigo acreditar que você está cuidando de um rank F, vestido com um moletom como esse. Até parece um mendigo, nem parece um caçador. O agente fica muito puto, mas se segurava porque estava em público. De repente ele sente uma mão no seu ombro. Ele se vira, era o Prota. Ele estava dando alguns passos para frente. O líder da guilda pensou, o que ele quer? Sim. Ele está querendo falar alguma coisa. Assim ficando com um olhar ameaçador. O Prota para bem em sua frente. Dá um sorriso e fala. É só que eu estou honrado em conhecer o mestre da guilda número 1 do país. Você não tem os olhos de um rank F, você tem algum juízo. Quero dizer, não só isso. Assim fazendo o líder da guilda ficar confuso. Em primeiro lugar no monopólio de dungeons no país. Em segundo lugar na restrição de campos de caça. Em terceiro lugar,
Ocupa o primeiro lugar em termos de taxa de pagamentos injustas para os caçadores. Não posso acreditar que o mestre dessa guilda está me elogiando assim. Este fedelho filha de uma puta vai me pagar. Eu não tenho ideia do que fazer agora. Com tantos elogios de um líder tão estimado. Então, você tem coragem. O mestre da guilda fica com um olhar ameaçador novamente. Do nada ele some e aparece atrás do prota falando, vamos ver se sua habilidade é tão boa quanto a sua coragem. No momento que o prota se vira. Alguém grita senhores. O que estava acontecendo aqui? Minha nossa, o estraga-prazeres está aqui. Você se livrou de uma boa agora, garoto. Nós nos encontraremos em algum lugar, novamente fedelho. Qual é o seu nome? Que tal você descobrir isso sozinho, velhote? Ha ha ha, você é um cara divertido, até a próxima, senhor Jumo. Você não deve se portar assim, dentro da associação de caçador. Eu sei, eu sei. Algum tempo depois. Obrigado pelo que você fez mais cedo. Não consegui só ficar parado e assistir. Você sabia sobre a minha relação com a Guilda Ezion? É claro. Descobri isso fazendo algumas pesquisas sobre a agência JM. Mas não havia muitas coisas relacionadas a ela na internet. Enquanto pesquisava, vi um rumor sobre o agente Kang. Jumo. De acordo com uma fonte, você foi demitido da Guilda Ezion. Lá vi várias coisas, tipo a agência JM é uma merda. Ele tratava muito mal os seus afiliados. Tinha outro que falava que assinar um contrato com a agência JM era o mesmo que atravessar os portões do inferno, e trazendo dificuldades para elas mesmas. Então, até mesmo esse incidente estava na internet. Não é à toa que os caçadores não estavam se juntando a nós. Alguém nos comentários disse para nunca se juntar à agência JM. Porque eles seriam alvos da Guilda Ezion. Mas por qual motivo você escolheu nossa agência? Por causa da taxa de pagamento. Assim ganharei mais. Ha ha ha, o agente sorria com que ele falava. Bem. Além disso, posso confiar em você se houver algo que eu não consiga suportar nessa indústria, e não dava para confiar nas guildas que querem explorar os caçadores. O agente ouve tudo pensativamente. Obrigado pela sua confiança. Alguns momentos depois. Na academia. Tinha alguém malhando como louco. Tinha várias marcas de ferimentos em sua mão. Ele se tremia levantando tanto peso. Ua. Cada vez que ele levantava dará um ua novamente. Assim fazendo algumas pessoas olharem para ele. O instrutor ficava olhando aquilo tudo com muito medo. De repente uma mulher chega para ele e fala, eu sei que sou uma aluna, mas até eu consigo dizer que isso é perigoso apenas olhando para aquele cara. Será que ele vai ficar bem? Tentei falar com ele, mas ele não responde. É como se ele não tivesse ouvindo. De repente o celular toca. Acabe sua musculação e tome banho. Espera na frente da academia, às 4 horas. Ele pega uma latinha de refrigerante e toma em um gole. Mas o corpo dele se tremia igual a uma vara verde. Parece que ele parou, por enquanto. Graças a Deus, alguns momentos depois. Era um campo de caça que continha slime. Tinha alguém martelando todos eles. Ele colocava um tubo para coletar um líquido do slime e depois martelava. O galão já estava na metade. Esta pessoa sai do portal. Ufa! Isso e meio sufocante. Como foi? A máscara de gás é tão irritante. Parecia como se eu estivesse respirando com várias máscaras no rosto. Pois é, apesar do campo da caça ao slime ser seguro, os caçadores realmente não vão lá. O lucro também não é muito. Entendi. Acho que eu não posso fazer isso por muito tempo. Ele percebia que a roupa estava dissolvendo assim e aparecendo buracos. Você pode caçar até o recipiente ficar cheio e, quando estiver cheio, você pode substituí-lo no armário alugado. No entanto, não importa o quanto as pessoas seja paciente, seria difícil aguentar isso por 6 horas. Não sei com certeza, mas disseram que você poderia aguentar isso por muito tempo se você tivesse uma boa máscara de gás e um equipamento de alta qualidade.
Tenho bastante certeza que eu não poderia sequer fazer isso por 2 horas, muito menos 6 horas. Mas e se for o número 2? O prota manda se vista número 2. Com estes equipamentos, ele se vestia rapidamente. Boa sorte número 2. O agente ficou só olhando o prota incentivando seu clone. Agora vamos ao campo de caça do coelho chifrudo em seguida. Sim, senhor caçador. Com o número 1 aqui, rapidamente se virando apontando, cadê ele? Ah! Lembrei, ainda não peguei ele na academia. O número 1 estava em pé, por vários minutos igual uma estátua esperando o protagonista. O prota ao chegar foi logo falando. Entra no carro número 1. Alguns momentos depois, havia um carro correndo em alta velocidade. Do nada o agente pergunta. Então você vai ficar chamando seus clones de número 1 e 2, hein? Sim. Bem, eles são todos iguais, então se eu der a eles nomes criativos, eu vou ficar confuso. O número 1 estava disfarçado com máscara e boné. Bem, já que é um clone, acho que um nome não é necessário. Ah! De qualquer forma, escutei que geralmente usam armas, para caçar os coelhos chifrudos. Está correto. Então, eu não teria que preparar algum tipo de equipamento? Como uma arma ou algo do tipo. Ah, não precisa se preocupar com isso. É possível usar seu próprio equipamento, mas também é possível alugar um monte deles no campo de caça. Mas você também deveria ter seu próprio equipamento algum dia. Como o equipamento que você aluga só pode ser usado naquele campo de caça, dessa forma é mais fácil recuperá-los. De repente, subitamente o protagonista ouve som de tiros. Este som. Nós finalmente chegamos ao campo Jansan. Ele é fortemente guardado por homens extremamente armados, com muros altos e cercas elétricas, sem falar dezenas de tanques e helicópteros. Tinha um grande fluxo de pessoas andando por aquela área. Este lugar é enorme. Não podemos sequer comparar com o campo de caça de Slimes. Sim, isso é verdade. Este lugar é o famoso campo Jansan, onde a invasão dos monstros aconteceu. O protagonista pensou. Invasão dos monstros. Eu ouvi sobre isso. Basicamente, o portal está desconectado do mundo exterior. Por causa disso, a maioria das caçadas acontecem depois que os caçadores entram no portal. Entretanto, em alguns casos, um monstro vem através do portal, destrói os arredores, e então faz do lugar um campo de batalha. Nós chamamos isso de invasão de monstros. Há 5 anos atrás, quando a invasão de monstros aconteceu, a maioria dos monstros de classe alta foram derrotados. E o que sobrou são, em sua maioria, os monstros de classe F e E. Sendo assim, esse lugar é elogiado pelos caçadores como um bom campo de caça. Não haverá reclamações sobre o barulho? Não há ninguém morando por perto. Eles se dirigem para a porta de entrada. Agora já lá dentro. O nosso protagonista fica surpreso, com tantos caçadores e tantas armas. Você pode alugar o equipamento ali. Sem perder tempo, nosso protagonista vai logo olhando o equipamento. O vendedor vai logo falando. Aqui tem rifle e óculos de visão noturna, aluguel de espaço e tampões de ouvidos, junto com 400 pentis de munição. Só no valor de 700.000 ou no total. Isso é muito. O prota fica triste em gastar tanto. Ele pensava, hoje ficarei sem comer. O valor da munição pega a maior parte da despesa. Mas é claro, isso muda se você conseguir caçar com sucesso os coelhos chifrudos. O valor de um coelho chifrudo é em torno de um balde de líquido de slime. Nosso lugar é, no edifício F, 3º andar. Então, a área é separada em partes, inclusive dentro do campo. Sim. É aqui. Ao abrir a porta saiu um barulho tremendo de sucessíveis tiros. Assim deixando o protagonista desnorteado. Ele via tantos caçadores atirando ao mesmo tempo. Ao olhar, logo nas proximidades tinha um homem, ficando puto de raiva porque não estava acertando nos monstros. Logo a poucos metros, tinha outro homem que mostrava sua habilidade e perícia em abater os coelhos chifrudos, assim mostrando um sorriso satisfeito. Ele já tinha matado mais de 5 coelhos chifrudos.
O nosso protagonista fica surpreso. Como era fácil matar os monstros. O agente vai logo, informando que era o assento número 4, então eu acho que é aquele lugar. Você está confiante em suas habilidades de tiro? O prota se surpreende com o comentário do agente. E assim vai logo falando. Hehe, quem você pensa que eu sou? As balas que eu errei no teste de tiro da licença de caçador foram apenas 3. Assim fazendo a gente pensar, então você errou tudo isso com um alvo tão próximo. O prota falava. Eu sinto muito pelos coelhos chifrudos, mas eu tenho que ganhar a vida. Ele se prepara para atirar. Ele falava, esses malditos não serão capazes de fugir da mira do olho de águia de Ujangsan. O agente pensou. Que sorte que as pessoas estão usando os tampões de ouvidos. Assim não estão ouvindo tanta merda. O prota mirava no coelho. De repente ele gritou subitamente, encontrei um. Assim dando um susto no agente. O prota falava. Devagar, você vai ser o primeiro. Ele dispara. Ao rolar o cartucho vazio. Se passaram 3 horas. O protagonista estava de olhos fundos. De tanto atirar nos coelhos chifrudos. Ele estava cabisbaixo pensando. Não consegui sequer acertar um único tiro neles. Isso não faz sentido. Como ele não estava acertando? Ele estava analisando. O que ele tinha feito de errado? Estava tudo bem com a pontaria, mas... No momento do tiro, o coelho saltava rápido. Como se soubesse que ele iria atirar. Quando eu tentei atirar novamente ele fugiu. Até aquele agente foi embora também. Assim lembrando das desculpas do agente antes de ir embora. O agente fica sem graça com a falta de habilidade do protagonista. Vai logo falando olha a hora. Tenho que ir. O prota só fica rindo com a falta de habilidade, e assim respondendo pode ir. O protagonista falava, não consegui sequer abater um único coelho chifrudo, nem para pagar as balas que gastei. Eu deveria parar por aqui hoje. O prota falava, número 1, logo ele respondia, sim senhor. Casse o coelho chifrudo, com essas armas, e pegue-os com esse arpão. Sempre que você tiver sucesso, envie-me uma mensagem dizendo e se suas balas acabarem, ligue para mim. Isso é cansativo. Eu vou voltar para casa. Logo alguns minutos depois o protagonista estava em casa. Deitado em sua cama. Quando ele recebe mensagens à janela de status, sua mana aumentou 0,001. Sua mana aumentou 0,001. Sua mana aumentou 0,001. Pelo menos o número 2 está caçando os slimes muito bem. Janela de status. Força, 0,709. Agilidade, 0,515. Vitalidade, 0,663. Destreza, 0,553. Mana, 0,13. Habilidade de tiro, 0,311. Meus status estão crescendo constantemente, mas... aquele cara era muito mais forte. Assim pensando no líder da Guild Yezion, ainda tem um longo caminho pela frente. O nosso protagonista estava meio cansado. A caçada dos coelhos chifrudos foi um completo desastre. Eu não esperava que fosse tão difícil. Ele já estava sonolento, assim fechando os olhos. Espero que o número 1 consiga pelo menos um coelho chifrudo. Assim foi logo se entregando ao sono. Alguns momentos depois. O celular do prota estava tocando. Mas ele estava muito cansado, assim não acordaria. Tinha várias mensagens. 4h31 da manhã. Notificações 46 mensagens não lidas de número 1. O que poderá ter acontecido com o número 1? Será se o nosso protagonista vai ligar para aquela médica e molhar o biscoito, ou ele vai vender algum dos seus clones para o cientista, para fazer experimentos e assim ganhar uma grana com isso? Tudo isso e muito mais só poderemos saber nos próximos capítulos.